A ver se eu me oriento aqui. Bom dia. Queria agradecer este convite que me foi feito. Espero corresponder. Estava a pensar que eu comecei a trabalhar há 25 anos na assessoria técnica ao Tribunal de Família, que ainda era só família, não era família menores, e que era alguma coisa muito próxima com aquilo que são os auditores de família que falam agora. Era mesmo uma relação muito próxima, foi um privilégio mesmo ter trabalhado naquela altura. E eu previamente aqui, a passar estes slides, que alguns se calhar está tudo tão... Vou só passá-los. Queria dizer isto. O conflito, todos sabemos, não é? O conflito é um processo. O conflito constrói-se e desconstrói-se. E a postura das pessoas face ao conflito, no meu ponto de vista, tem principalmente estes dois focos. Ou eu sou parte do conflito e eu posso mudar alguma coisa para resolver o conflito, ou eu não faço parte do conflito, o conflito existe, mas eu não tenho que mudar nada, e o outro que vive comigo, ou quem quer que seja, tem que fazer as mudanças para que o conflito se resolva. Estas duas atitudes, eu acho, no meu ponto de vista, determinam o caminho entre fazer mediação familiar ou ter o apoio da assessoria técnica ao Tribunal. Porque se eu estou num conflito, mas eu acho que eu não tenho que mudar nada para resolver este conflito, eu nunca vou poder fazer um processo de mediação familiar que implica mudanças dos dois. Isto para mim é assim o ponto de partida fundamental. Bom, a mediação familiar, no meu ponto de vista, contribui para desconstruir o conflito. Não é? E a assessoria técnica, muitas vezes, não tem como resolver, porque as pessoas não acham que têm que ser elas a resolver o conflito e acham que o conflito é resolvido fora, ou é o magistrado, ou é o outro que tem que mudar, ou são as crianças que têm que mudar, e dificilmente ele vai ser resolvido. Portanto, vai-se continuando a construir. Quando o conflito é desconstruído, possui um potencial transformativo enorme, que se perpetua ao longo de todo o processo, todos os processos e alterações que tenham que vir a ser feitas. Bom, o objetivo da mediação familiar é principalmente isto, que o casal que se separa ou já está separado, pai, mãe ou dois pais, atendendo a que a lei da adoção agora já permite que duas pessoas do mesmo sexo, ou duas mães, não é, possam adotar uma criança ou tenham um filho em comum. E, portanto, o objetivo da mediação é sobretudo isso, que as pessoas mantenham a capacidade de decidir sobre a sua família, sobre a sua relação com os filhos, sobre as mudanças que querem fazer, não sobre as mudanças que querem que o outro faça, não é? E reduzir a conflitualidade existente. E o conflito realmente reduz-se quando uma pessoa quer fazer mudanças, aceita fazer algumas mudanças na sua vida e na postura que tem face ao conflito que existe. Identificar, clarificar e a especificidade de cada situação através de técnicas específicas, como todos sabemos. Possibilitar uma utilização mais adequada do sistema legal, desde que as pessoas assim o queiram. Bom, a mediação familiar é voluntária, a assessoria técnica não, portanto, é preciso mesmo que a pessoa queira resolver o conflito. Eu vou fazer muito fim a pé disto, porque eu acho que isto para mim é a essência, é o núcleo disto tudo. Portanto, são as partes que encontram a solução, não é o mediador, e para elas encontrarem a solução, elas têm que estar dispostas a fazer mudanças na forma como estão relativamente ao processo. A assessoria técnica tem como objetivo apoiar a instrução dos processos e os seus incidentes e apoiar as crianças que intervenham nos processos. Bom, completa a mediação familiar, eu fiz aqui algumas notas que eu não me queria mesmo expressar aqui muito nisso. Completa a mediação familiar ajudar o casal nesta fase, isto é uma frase feita, mas que é muito sintética, a conseguir os acordos que satisfaçam as suas necessidades. E isto implica cedências e mudanças, que cada um pode fazer em si e não na expectativa de que o outro as faça. A mediação familiar contribui para que o conflito se resolva, para que cada vez que houver mudanças no crescimento das crianças, portanto, as crianças de pequenas até à sua autonomia vão mudando, a relação com os pais vão mudando, a relação com os colegas vão mudando, o tempo que elas estão em casa e que passam na rua muda, a forma como querem estar com os pais ou com as mães muda e, portanto, qualquer processo de responsabilidades parentais implica uma mudança ao longo dos tempos. Não é? A forma como uma criança convive com o pai e com a mãe aos 3 anos não é a mesma como convive aos 13. Portanto, há uma necessidade de ajustes permanentes, de mudança dos pais, de mudança dos filhos, e é muito importante que cada um aprenda a flexibilizar a forma como está no próprio processo.
Portanto, compete reforçar a capacidade de autonomia das famílias, melhorar as suas competências, conseguida através deste processo de aprendizagem de resolução dos conflitos. Portanto, o casal aprende a resolver o conflito. Na assessoria técnica ao Tribunal, compete aos assessores apoiar a instrução dos processos e os seus incidentes, avaliar a capacidade da família para satisfazer as necessidades materiais, relacionais e psicoafetivas das famílias e avaliar as necessidades específicas das crianças. O casal mantém o conflito. É outra pessoa fora daquele casal do pai e da mãe que vai dar o seu contributo, é o juiz que vai decidir, não são as pessoas que estão a tomar a decisão das mudanças que querem fazer para que as coisas funcionem, para que os seus filhos estejam bem. Avaliar a relação da criança com os pais ou com os seus tutores, com quem está responsável por elas. Elaborar os relatórios sociais de avaliação, elaborar os planos de intervenção e os relatórios de acompanhamento. E ainda o estabelecimento dos limites. Desculpem lá, para aqui ver, porque eu fiz aqui umas notas que eu não queria perder. Intervir em audiência judicial, acompanhar os convívios e as visitas, acompanhar a entrega judicial. É uma tarefa imensa, mas é uma tarefa que está fora do casal, não é? Quando as pessoas realmente... Quando as pessoas não têm capacidade para resolver elas os seus próprios conflitos, e muitas vezes não é fácil consegui-lo na altura em que as pessoas estão a separar, não é? Há um processo de luto para fazer, há muitas zangas que estão mais acentuadas num ao outro, muitas vezes há questões relacionadas com violência doméstica, muitas vezes falada e que é do conhecimento mais ou menos público, com processos a correr e muitas vezes sem processos a correr. Eu, antes de pôr aqui estas diferenças de uma forma mais sintética, queria dizer-lhes uma opinião concreta sobre a questão da regulação das responsabilidades parentais quando há suspeitas de violência doméstica. Eu acho que nestes casos, quando há suspeitas, mesmo quando as pessoas aceitam fazer, porque muitas vezes querem se libertar rapidamente daquilo, do processo de regulação, e há muitas cedências de quem é vítima, é importante que as assessorias técnicas intervenham. Eu acho mesmo importante, quando há suspeita de violência doméstica, quando há algum processo pendente, mesmo ainda não resolvido. Eu acho que nestes casos, isto é uma opinião minha, é uma opinião que decorre destes anos todos em que eu tenho trabalhado perto dos tribunais e também muito com violência doméstica e num centro hospitalar psiquiátrico. Nestes casos, eu acho fundamental identificar, fazer uma avaliação psicológica ou identificação das características de personalidade das vítimas e dos agressores, nomeadamente no que diz respeito ao déficit empático. A empatia é a capacidade que a pessoa tem para se colocar no lugar do outro, para perceber o sofrimento do outro, para perceber a alegria do outro. Uma pessoa que tem um déficit empático tem muita dificuldade em acompanhar um filho, uma imensa dificuldade em perceber o que é que se está a passar com quem está em silêncio ou com quem fala. Não é? Está centrado em si próprio e ou em si própria, independentemente seja um homem ou uma mulher agressora, e muito pouco disponível para sentir o eco de sentimento do filho, as necessidades dos filhos, para se colocar no lugar do outro. As questões da reduzida resistência à frustração, qualquer contrariedade é altamente descompensadora e a pessoa deixa de ter capacidade para ouvir, para respeitar a responsabilidade do outro, fica só agarrado ao seu papel de vítima e não consegue estar disponível para a educação dos filhos, para o seu acompanhamento. A elevada impulsividade. Esta é uma característica dos agressores. A avaliação psicológica permite sempre ver isto. Não é? As pessoas são impulsivas, não suportam as contrariedades e a impulsividade é muito grande e pouco controlada. Não quer dizer que as crianças não tenham convívio com os pais assim, mas estarem em permanência com elas é uma responsabilidade muito grande. Não é? A autoestima das crianças fica muito mais baixa, a sintomatologia delas aparece nas escolas, na relação com os outros colegas, isolam-se, isto nos seus sintomas mínimos. E ainda a dependência emocional, que é uma característica de vítimas e de agressores. Não é? A autonomia é o bem maior que as pessoas podem ter. Por isso a mediação é tão importante quando as pessoas conseguem, de uma forma autónoma, resolver as suas próprias questões. Não é? Então, eu vou passar aqui à frente.
Portanto, a mediação familiar, o processo é voluntário, a mediação visa ajudar a resolver a situação de conflito, envolve o casal, mas também pode envolver outros elementos da família, decorre durante uma ou várias sessões, como todos sabemos, e ocorre em situação de separação conjugal marital, ou após a separação, ou muitas vezes até quando há conflitos entre os pais e os filhos. Na assessoria técnica, o processo é involuntário. Portanto, eu perco o controle daquilo que é a minha vida, mas também não tenho que fazer eu as cedências, a não ser que me sejam impostas. Eu não decido por mim fazer as minhas cedências. Visa avaliar e informar o Tribunal, envolve a criança, os pais, os tutores, decorre também ao longo de várias sessões, ocorre sempre que o Tribunal o considere necessário. Ou seja, eu agora até vou pôr isto aqui tudo, porque é mais fácil. A mediação contribui para a desconstrução do conflito. Não é? Isto para mim é a essência mesmo. Mas numa assessoria técnica, como o casal recusa a mediação e opta por entregar a resolução dos seus próprios conflitos ao Tribunal, possivelmente contribui para a continuação da construção do conflito. Os conflitos vão aumentar. Cada vez que houver um incidente, vai estar na mão dos outros resolver um incidente. Só que eu não tenho que fazer cedências voluntariamente. Eu ponho tudo aquilo que não corre bem, toda a responsabilidade, tudo o que não está bem, ponho no outro e, portanto, se me impuserem uma mudança, eu posso acatá-la ou não. Às vezes até finjo que acato, mas posso não acatar a seguir. Não é? Porque não me estou a responsabilizar pelas mudanças que eu próprio tenho que fazer no processo. Os elementos do casal na mediação familiar resolvem o seu próprio conflito. E na assessoria técnica o juiz decide com o apoio das assessorias. Portanto, na mediação familiar os casais, as famílias tornam-se mais adaptativos e integrados, os próprios filhos evoluem de uma forma muito mais adaptativa e integrada. Em relação à assessoria técnica mantêm-se conflitivos e sintomáticos, com muitos problemas mesmo na relação com os outros. Muitas vezes acabam por se isolar porque se sentem vítimas do próprio processo. A mediação familiar contribui para que se desenvolvam capacidades de ajustes que vão sendo necessários ao longo do ciclo de vida da família, das crianças, enquanto que na assessoria técnica essas alterações que se tornem necessárias vão sempre ser um somatório em relação ao conflito. Eu acho que eu estou despachada já. Agradeço muito a vossa atenção. Se precisarem de mim, está aqui o meu mail também.